É um bolsonarista ferrenho. Bolsonarista ferrenho. A eleição foi marcada por pauta anti-aborto e apoio bolsonarista, tá? O candidato se auto-intitulava como anti-Lula. E ele é autor de parecer contra aborto. E ainda teve médica que festejou o 8 de janeiro. Veja bem o naipe da pessoa que elegeram para o Conselho Federal de Medicina. Após campanha bolsonarista, CFM elege candidato anti-Lula, autor de parecer contra aborto e médica que festejou o 8 de janeiro. Parlamentares bolsonaristas como Nicolas Ferreira e Carla Zambelli fizeram campanha por candidatos ao cargo de conselheiro do CFM. O Conselho Federal de Medicina concluiu nesta quarta-feira a eleição para o cargo de seus 54 novos conselheiros entre titulares e suplentes, após uma campanha de parlamentares bolsonaristas para emplacar candidatos no pleito da autarquia. Entre os vencedores estão nomes como Rafael Câmara, do Rio de Janeiro, reeleito para o cargo com mote de não deixar a esquerda tomar o CFM. Quando que a esquerda tomou o CFM? Não, é bem perigoso, né? Essa politização da eleição do CFM, Beze. Sim. Muito perigoso mesmo, né? Eu tenho medo, às vezes, de ir em médico de convênio. O que você faz da vida? Ah, eu não faço nada, sou vagabundo. Eu falo. Não faço nada, estou sem trabalho. Mas qual que é a sua profissão? Eu sou engenheiro químico. Falo isso, cara. Não, vai falar jornalismo. Ih, já viu que não sei o quê? E o Lula, hein, o Nine, tá fazendo o quê? Não sei o quê. Puta aí. Mas médico pergunta a profissão? Não, mas às vezes você tá numa conversa ali, você tá sem roupa, ele tá te apalpando e tal, você conversa. Ah, não dou muita trela não, mano. Sem roupa ainda? Antes da divulgação do resultado da disputa, pô, Helder, nunca fez exame de toque, nunca foi Não, ainda não. Fiz 39 anos antes de ontem, mano. Mas dá pra fazer já, cara, e eu recomendo. Urologista. Proctologista e urologista, né? Você tira o piu-piu pra fora. Sim, Piu-piu faz tempo. Faz tempo que eu não preciso ainda tirar o pipiu pra fora no médico, faz tempo. Antes da divulgação do resultado da disputa, o presidente do CFM, José Irã da Silva Galo, discursou sobre a reunião dos médicos em temas tidos como urgentes para a categoria como a defesa da medicina. Essa agenda pública não está dissociada dos anseios e demandas da sociedade dos médicos, que encontrarão no CFM uma autarquia pronta a atuar em prol dos interesses da coletividade de forma isenta, estou vendo, e sem alinhamento de qualquer natureza ideológica. Nossa, nenhuma, né? O cara é um candidato anti-Lula. Não, ideologia é só a esquerda que tem. Você tem que entender isso. Quem é de direita não tem ideologia. É naturalmente filho da puta, então não tem ideologia. Não. Afinal, essa é a casa do médico brasileiro, disse Galo, né, o presidente. Uma das vices de Galo, Rosilane Rocha, foi a vencedora na disputa no Distrito Federal pela chapa Reunir e Trabalhar, que contou com 50,4% de votos válidos. Ela comemorou nas redes a invasão do 8 de janeiro em Brasília. Além disso, ela aparecia com outro candidato vitorioso no pleito, Giancarlo Cavalcante, do Rio Grande do Norte, uma corrente na qual bolsonaristas pediam voto em candidatos de direita. No Rio de Janeiro, Rafael Câmara conseguiu se reeleger para o cargo. Ele é o nome por trás da resolução do CFM que proibiu a sistolia fetal a partir da 22ª semana de gravidez. O novo prazo seria um limite para a realização do aborto em caso de mulheres vítimas de estupro. Em maio, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a resolução com o argumento de que ela teria ido além das competências da autarquia. Outra candidata ligada à direita, Annelise Maneguesso, foi derrotada na Paraíba. Ela já se referiu ao aborto como agenda demoníaca e uma nova face do marxismo cultural. Teve 30% votos válidos contra 69 da chapa vencedora. Em São Paulo, o candidato vitorioso foi Francisco Cardoso Alves, da chapa Força Médica, com 37,98% dos votos válidos, apoiado por Nicolas Ferreira. Ele já apareceu em lives bolsonaristas por defender tratamento sem comprovação científica na pandemia. Durante a disputa, médicos que apoiavam chapas de oposição no Estado chegaram a denunciar o envio de mensagens de celular com pedido de votos para Cardoso, descrito como o único candidato anti-Lula. Não, eles nunca fazem isso. Disparar coisa, né? Usar as redes. Não, imagina.
Vocês que são burro da esquerda que não usa também. Outros parlamentares bolsonaristas como Carla Zambelli e Fabiana Barroso. Eu entendi que a Carla Zambelli queria participar do CFM também. No entanto, preferiram apoiar outro candidato, o médico Armando Lobato, assim como a candidata Melissa Palmieri, apoiada pela infectologista Luana Araújo, crítica da conduta do governo Bolsonaro durante a pandemia. Lobato foi derrotado no pleito. Palmieri foi a segunda colocada na disputa, com 34% dos votos válidos. Beze, é isso aí. Não, agora, o que a gente fica triste, né, cara, é como instrumentalizaram o CFM. Pode nunca ter sido o espaço mais progressista que existe, mas instrumentalizaram o CFM e se transformou num puxadinho do bolsonarismo. Diz muito sobre a classe também, claro. Uma classe que durante a pandemia, majoritariamente, estava junto com o mito. Uma classe que teve um monte de médico que apoiou cloroquina e ivermectina. E ainda as chapas aí receberam apoio de Luciano Hang, tá? Luciano Hang e Marcelo Queiroga. Vamos ver aqui um resumo disso aí, que é lamentável e que deixa as pessoas em alerta, né? Porque se você tem negacionistas dentro do CFM, como é que você vai numa consulta sem ter receio daquele médico ser uma pessoa que possa te passar um tratamento que não tem eficácia nenhuma, além daquilo que o Beze comentou de brincadeira aqui, mas a gente não pode desprezar que dependendo do médico, claro, se ele souber quem é você, se ele souber o que você faz da vida e a tua opinião política, vai saber como ele vai te tratar. Vocês lembram muito bem aquelas mensagens trocadas pelos médicos quando a Marisa Letícia estava internada, quando a esposa do Guido Mantega estava internada. Então, é bom ficar de olho sempre aberto aí para essa bolsonarização. Não é ser anti-PT, anti-Lula. O cara tem o direito de não gostar do Lula, de não gostar do PT, isso é normal. Agora, o cara ser bolsonarista, ser médico, para mim é bem anormal. Vamos ver aqui resumo dessa história. A eleger, então, 54 conselheiros do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, 27 titulares e 27 suplentes, em todos os estados e também no Distrito Federal. O Conselho Federal de Medicina ele foi criado em 1951 e tem como missão fiscalizar e também normatizar a conduta médica. Mas, nos últimos anos, o que a gente tem ouvido, até mesmo da comunidade médica e com muita preocupação, é que algumas questões políticas e ideológicas têm sido trazidas de propostas que são aprovadas pelos conselheiros e que também determinam a atividade médica, quando, na verdade, isso não deveria acontecer. Eu trago aqui, por exemplo, algumas questões recentes que a gente mostrou muito na Globo News. É a questão da proposta da proibição do aborto legal após 22 semanas. Essa foi uma resolução que foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, pelo colegiado, pela maioria dos conselheiros, e que vigorou por algumas semanas no primeiro semestre deste ano. E ela proibia que os médicos realizassem aquele procedimento conhecido como a cistolia fetal, que é o procedimento indicado pela Organização Mundial da Saúde, considerado o mais seguro para gestações acima de 22 semanas. E normalmente esses procedimentos acontecem em mulheres que sofrem violência sexual, que são vítimas de estupro. Nesse momento, essa resolução está barrada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ainda deve ser colocada em plenário no Supremo Tribunal Federal. E a gente também trazendo esse recorte para Covid-19, na pandemia, o uso da cloroquina foi muito debatido, mas nessa época o Conselho Federal de Medicina baixou uma outra resolução, dando o que eles chamaram de autonomia aos médicos para prescreverem a cloroquina se os pacientes também aceitassem. Isso foi em 2020, mas nos anos seguintes, quando a gente já tinha evidências, estudos científicos que apontavam numa outra direção, que a cloroquina não era indicada, mesmo assim, o Conselho Federal de Medicina, em eventos, até mesmo em audiências no Senado, continuou defendendo o uso da cloroquina. Bom, a gente falou desse viés político, ideológico que está sendo colocado e questionado dentro do CFM. Antes do resultado das eleições, o presidente do CFM falou sobre esse assunto e negou que isso exista dentro do Conselho. Vou pedir para rodar, daqui a pouquinho a gente volta. Essa agenda pública não está dissociada dos anseios e demandas da sociedade e dos médicos que encontrarão no CFM uma autarquia pronta a atuar em prol dos interesses da coletividade de forma isenta e sem alinhamento de qualquer natureza ideológica. Afinal,
Esta é a Casa do Médico Brasileiro. Meu muito obrigado aos médicos brasileiros e à Comissão Eleitoral. Pode ser a casa do médico brasileiro, pode representar o médico brasileiro, mas isento não é, de forma alguma, e não representa os anseios de toda a sociedade. Vocês não podem tomar a sociedade como se ela fosse completamente bolsonarista. Por sorte, não é. Por sorte, a gente tem muitas pessoas neste país que detestam o bolsonarismo e tudo que ele representa. Então, fale pelo senhor. Fale, olha, essa é uma comunidade que representa os valores reacionários, os valores fascistas da sociedade, mas não de toda a sociedade. O Brasil não é o bolsonarismo. Por sorte, viu? Por sorte. Porque se fosse, a gente estava muito pior do que já está. E olha que nós estamos dentro de um buraco sem fundo. Tá? Dentro desse poço aqui ainda tem um alçapão. Então, por favor, né? Não nos envergonhe, não coloque na sociedade brasileira a pecha que vocês gostam de carregar, porque a gente não é assim.